Fala, gente, estamos ao vivo aqui para mais uma live de hoje sensacional aqui. A gente vai falar sobre, bater um papo aqui, né? Sobre 5 dicas para dominar a alimentação que vai deixar você sarado depois dos 40 anos. Então sejam muito bem-vindos, hoje é uma live muito especial aqui. E essa live aqui é para você, né, que acha que para emagrecer precisa passar fome. Essa live aqui principalmente é para você que acha que muitas vezes tem que comer só comida, sabe, comida sem graça para emagrecer. Então essa live é especialmente para você, tá? Então, ó, conteúdo hoje incrível aqui, então sejam muito bem-vindos, tá? Então, para quem não me conhece, quem caiu de paraquedas aqui hoje, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ed, muita gente me conhece aí, me chama por Tio Ed, né? Eu ajudo hoje pessoas, homens e mulheres com mais de 40 anos a emagrecerem e definirem, tá, de forma natural e definitiva. Então seja muito bem-vindo, vai deixando aqui, falar teu nome, a cidade que você está falando também e tua idade. Ó, coloca aqui para a gente começar a brincadeira, como a gente sempre começa nossas lives aqui, nosso bate-papo, coloca o seu nome, coloca a tua cidade e coloca a tua idade também, para eu saber quem está desse lado aí, tá? E uma coisa muito importante que a gente vai fazer agora é o seguinte: gente, eu acredito que tem muita gente que tem mais de 40 anos que está com dificuldade de emagrecer, né? Muita gente que acha que, puxa vida, depois dos 40 anos agora é só ladeira abaixo, né? Então muita gente está com dificuldade de emagrecer. E se você conhece, tem algum amigo, conhece alguém que está passando por essa dificuldade, faz favor para ele, envia essa live aqui diretamente para ele, ele explicar para vocês como que funciona. Tá vendo aqui meu dedo aqui, ó? Tem um aviãozinho aqui, ó, a Rafa aqui do Rio. Tem um aviãozinho aqui, bem legal. Você clica nesse aviãozinho, vai abrir aqui um monte de nome. Procura lá rapidinho quem está com dificuldade, quem que tem um amigo que tem mais de 40 anos, que está com dificuldade de emagrecer. Então, manda para ele essa live, ele vai entrar ao vivo aqui. Eu tenho certeza, se ele praticar, colocar em prática aquilo que a gente vai falar aqui hoje, ele começa a ter resultado hoje mesmo, tá bom? Então, envia para ele aí. E hoje a live está muito especial, porque eu vou bater um papo aqui, eu vou conversar aqui com a especialista no assunto, gente. Especialista no assunto. Beta Franca, ela vai explicar para a gente, vai falar um pouquinho como que a gente consegue entender primeiro esses alimentos e como a gente consegue introduzir esses alimentos na nossa rotina aqui, tá bom? Deixa eu chamar ela aqui. Deixa eu ver aqui. Aí quando eu chamo ela aqui, clica no avião aqui e manda pra galera aí. Você não conhece um quarentão aí que tá com dificuldade de emagrecer, com dificuldade de perder a barriga? Clica pra ele aí, manda pra ele que ele vai ficar muito grato, tá? Vou chamar aqui, ó, a Beta já tá aqui, simbora. Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu ajeitar essa câmera aqui. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Epa! E da câmera aqui que tá ao contrário, peraí. Ela sempre faz isso comigo. Tudo bom, Ed? Tudo ótimo! Que honra, que prazer. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, o prazer é meu. Agradeço o convite e agradeço a presença de quem está aqui também. Sejam bem-vindos, pessoal. É uma live muito especial hoje, tá? Muito especial. Sabe por quê, Beta? Porque muita gente há algum tempo vem Sim. falando, Ed, quais são os alimentos? Me manda aí a relação dos alimentos, que realmente ajuda a gente a ficar mais saciado e ajuda a galera aí a emagrecer, ganhar massa muscular. Tá, olha, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado esse convite aqui, de partilhar aqui os seus conhecimentos com a minha comunidade aqui com mais de 40 anos, aquela galera que está buscando através de uma boa alimentação, está buscando através do exercício físico, através de um sono reparador, um corpo mais bonito e principalmente mais saúde, tá bom? Então, olha, primeiramente, muitíssimo obrigado, tá, pelo seu tempo. Eu que agradeço, Ed, agradeço o convite, foi muito bacana para mim, né, poder participar aqui desse universo que é totalmente alinhado, né, com a minha realidade, com a minha vida, né, com o meu estilo de vida. E fiquei muito feliz e surpresa com esse convite também, né? E é uma honra para mim também poder trazer um pouco de conhecimento, né, para vocês que estão aqui assistindo e ajudá-los também a adquirirem uma nova mentalidade sobre alimentação, sobre estilo de vida, né? E acima de tudo, terem mais saúde, qualidade de vida realmente. Sem dúvida, Então, me apresentando aqui um pouquinho para vocês, né?
Deixa eu só ver. Minha câmera não tá me cortando aqui? Eu tenho a impressão que ela tá me cortando. Você está me ouvindo bem? Que eu tô no Tô te ouvindo escritório, bem, tô e no você? escritório aqui, às vezes a gente fica sem rede aqui, tá? Às vezes dá uma cortada. Ah, não. Olha, Tá então tudo certo. vamos começar do começo. Estou curioso para saber aqui. é, Me fala um pouquinho de você, quem que é Beta, né? Me fala um pouquinho da tua história para a galera conhecer aqui. Se apresenta primeiro para a galera. Uhum. Vamos lá, gente. Como eu falei, eu tô totalmente dentro desse universo aqui dos 40 a mais, né? Na verdade, eu tô quase nos 50. Sério? Epa, estamos juntos. Então, mês que vem eu já vou fazer 48 anos. Então, a gente está aqui para provar, né, de que a idade, desde que ela seja bem vivida, você pode tirar o melhor proveito e adquirir sua melhor versão mesmo após os 40 anos, né? Desde que você trilhe aí o melhor caminho, né, caminho da saúde, da qualidade de vida, usando todos os pilares aí que a gente tem disponíveis, né, para poder ter uma melhor performance e chegar na nossa melhor versão. É. Bom, então falando aqui um pouquinho, né? Eu sou a Beta, o meu nome é Roberta, nas redes sociais eu sou conhecida como Beta. Estou quase aí com 48 anos. Eu tenho dois filhos, eu tenho uma filha que já tem 27 anos, e depois de bastante tempo eu decidi ter um outro filho e tenho um filho menor com 6 anos. Então tive filhos em idades bem aí distintas, né? E tive o meu segundo filho depois dos 40 anos. O que acontece? Como que eu cheguei aqui nesse universo de alimentação saudável, estilo de vida saudável? Quando eu completei 43 anos, lá em 2018, eu descobri que eu tinha entrado já na menopausa, né? Foi uma menopausa precoce. Eu estava ainda amamentando meu filho e até por isso eu não tive assim não percebi logo de cara, né, que eu estava entrando ali na menopausa, porque quando a mulher está amamentando o ciclo fica bem irregular, às vezes vem, às vezes não vem, então eu não me dei conta que aquele era um sinal já da menopausa, né? O que me chamou a atenção foi que eu comecei a ter alguns sintomas bem característicos ali da menopausa, né? Principalmente eu comecei a me sentir com muita irritabilidade, meu humor oscilava muito, aquela situação em que você se sente muito deprimida, muito, sabe, tudo vai perdendo a graça. E uma das coisas que me chamou muito a atenção é que eu comecei a engordar, né? E não era uma coisa muito, assim, comum eu engordar daquela forma. Geralmente a gente engorda um pouquinho, ganha uns quilinhos, vai lá, faz uma dieta, fecha a boca e tudo fica normal, né? Só que eu falei, ah, não, é porque eu cheguei nos 40, né? Deve ser isso, a idade tá chegando. E, enfim, mas depois eu comecei a desconfiar porque eu comecei a acumular muita gordura na região da cintura. E geralmente quando eu engordava, não era isso que acontecia, eu engordava por inteiro ali, né? Mas me chamou muito a atenção por isso, porque eu comecei a acumular muita gordura na região abdominal mesmo e comecei a ter muita dificuldade para perder peso. Eu até tentei fazer, né, dietas tradicionais, que a gente está habituado, que a gente já conhece, mas elas não estavam mais dando resultado para mim. Fui, né, aquela primeira iniciativa que a gente tem, né, de correr para academia, né? A primeira coisa. Você deve Você deve conhecer bem essa realidade. A primeira coisa que as pessoas fazem é ir para academia, que é uma coisa boa, né? Desde que você alie isso aos outros pilares que são importantes para você obter aí um emagrecimento bem-sucedido, com saúde e tudo mais. Só que não era a única coisa. E eu percebi que não dava mais resultado fazer isso, né? Só ir para academia e fechar um pouquinho a boca. Fiquei bem preocupada, aí fui ao médico, descobri que tinha entrado já na menopausa, enfim, fiz todos os exames. E aí, como eu não estava mais tendo o mesmo resultado com as dietas comuns, eu comecei a pesquisar mais a respeito. E eu entrei em contato com o low carb por meio de um vídeo que eu recebi, né, de um podcast do Dr. Souto, né, Dr. José Carlos Souto, que você deve conhecer, que é uma das grandes autoridades na low carb aqui no Brasil, né, um dos Uma referência, maiores né? especialistas. Enfim, e aquilo foi assim para mim algo totalmente novo, que me chamou demais a atenção, que me deu muita esperança realmente de que eu voltasse a resgatar minha saúde, a emagrecer, né?
E aí eu falei, é isso que eu vou aplicar. Daí eu comecei a mergulhar de cabeça naquele universo, comecei a estudar muito, ler tudo que fosse possível a respeito. Devorei lá o blog do Dr. Souto, que é uma verdadeira enciclopédia, né? Que todo mundo acaba se introduzindo em low carb por ali. Enfim, foi isso, assim. Foi aquele estalo para mim, no primeiro momento, foi assim que eu entrei no mundo da low carb, né? E foi o que realmente começou a trazer resultado para mim, né, no sentido de resgatar minha saúde, de conseguir emagrecer e de não ter mais reganho de peso, que é uma coisa bastante comum quando a gente faz dietas temporárias, né? E a gente não adota isso como um estilo de vida. Então Famoso foi efeito basicamente. sanfona, né? Uhum. É legal você ter O falado efeito sobre sanfona que a isso. gente vê. Ter falado sobre isso. Tá me ouvindo bem? Não, tá me cortando aqui. Tá me ouvindo bem? Não, tô te ouvindo. Tá ótimo o som. Que legal. Olha, você falou agora de menopausa, né? Eu lembro que isso é bem engraçado. Lembra muito nossa história também, né? A nossa introdução aqui na low carb, né? Mas porque a minha esposa, justamente a gente entrou nesse momento, né? Entrou no low carb, nesse mundo, né? Nesse universo, justamente aí, quando ela começou ali com 38 para 39 anos. É engraçado que eu entrei nesse mundo justamente para ajudar os meus alunos e ajudar a minha esposa, mas foi meio sem querer isso. Foi meio louco, assim, porque o que aconteceu? Ela, depois que ela teve a minha filha, né? Ela estava com 38 anos, e ela começou, teve aluna e tal, e começou a ganhar muito peso. Ganhou ali umas gordurinhas e aquilo acumulou muito na barriga dela. E é engraçado que ela, assim, ela treinava 6 vezes por semana, fazia atividade física intensa, musculação, fazia tudo certinho. Mas ela não conseguia ter resultado. E aquilo ela começou meio que. Ela. Eu senti que ela começou a ficar triste. Justamente o que você estava falando. Você começou a falar aí, passou um filme pela minha cabeça aqui, né? E ela ficou ali, ficava. Senti que ela estava desmotivada. Né? Muitas vezes a gente ia sair, ela é uma pessoa muito despachada, né? A Rafa é uma pessoa muito despachada. Muitas vezes a gente ia sair para a noite, alguma coisa assim, ela rapidamente trocava de roupa e já estava pronta primeiro do que eu, normalmente era sempre assim. E notei que ali muitas vezes ela ia para o quarto trocar de roupa para a gente poder sair, ela ia colocar uma roupa e aquela roupa não vestia bem, eu ia chamar ela, tá pronta? Ela, não, peraí, já saía brava ali, não, essa roupa não veste, não tá me vestindo bem, eu que tô gorda, que não sei o quê. Nada funcionava, tá, sabe, houve um estresse muito grande ali. E eu falei, caramba, percebi que ali alguma coisa estava errada ali, né? E eu percebi que depois, né, nessa mesma altura, que aconteceu. Os meus alunos, eu já trabalho nessa área de emagrecimento, pelo menos há mais de 10 anos, e meus alunos começaram a envelhecer comigo também, Beto. Então, a galera que já tinha 30 e poucos anos, hoje eu vou fazer 45 anos, então a galera que treinava comigo, continuou treinando comigo, e a minha turma, né, as pessoas que me seguem, as pessoas que treinam comigo, meus alunos, eles hoje têm 40, 42, 45 anos também. E eles começaram também a ter muita dificuldade. Mas isso ficou muito evidente na Rafa, né? Porque eu acompanhava, eu sabia o tanto que ela treinava, eu sabia qual que era o tipo de alimentação dela. E vale lembrar que ela já treinava bem pra caramba, 6 vezes por semana, e já se alimentava super bem, não bebia cerveja, nada disso. Mas não conseguia emagrecer, não conseguia perder a barriga. Aí a minha chave virou aí, um belo dia a gente está aqui, ela está passando, saindo do quarto, assim, eu estou passando no corredor aqui, encontro com ela, assim, ela olhou para mim e falou assim, olha, não aguento mais. Vou fazer uma lipoaspiração. Foi mesmo assim. Vou fazer uma lipo, vou tirar essa barriga aqui na faca. E eu falei, como assim? Peraí, a gente está fazendo tudo certinho, está se alimentando bem, já está treinando. Enfim, eu fiquei ali meio que, e agora? O que eu vou fazer, né? Aí eu falei assim, quer saber uma coisa? Eu vou estudar outros meios a gente tentar resolver isso. E eu fui buscar isso, Uhum. e graças a Deus encontrei uma pessoa que me deu a luz, assim, né? O Dr. Urunal Zanca, ele tem um programa, né, que é muito interessante, onde participa outros profissionais também, professor de educação física, médicos, nutricionistas, psicólogos, e esse programa é um programa muito bacana, porque é um programa de profissionais de super saúde. E lá dentro, quando eu entrei, me deparei com todos esses elementos, né, da low carb. Aí eu, para participar desse evento, Beto, foi interessante porque a gente tinha que fazer um desafio. E a gente teria que ficar 15 dias experimentando aquilo primeiro na gente, para depois a gente conseguir ajudar outras pessoas.
Olha que loucura isso. Em 15 dias o corpo dela começou a mudar assim. Eu falei, como assim? O que está acontecendo? Né? Porque ela já treinava super bem, supostamente se alimentava super bem, mas como entrou numa alimentação low carb, aquilo começou a mudar completamente o corpo dela, começou a ficar mais feliz, começou a emagrecer, começou a perder a barriga. E em 8 semanas, ela perdeu 7 quilos de gordura. Uma coisa surreal. Olha que doideira. E hoje, aos 42 anos, ela está com o melhor corpo da vida dela. E a gente não só passou, né, passamos esses 15 dias na low carb, mas também já estamos já há mais de um ano nessa alimentação. E a gente tem a agradecer essas pessoas que ajudaram a gente também. E já entrando nesse assunto, me fala um pouquinho sobre o que é. Muita gente tem dúvida, né, Beto? O que é a alimentação low carb? Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Só fazendo um parênteses aqui, eu achei interessante você falar isso, que você falou que trabalha com emagrecimento há mais de 10 anos. É muito comum você ver isso entre os profissionais que atuam na área de emagrecimento, inclusive médicos e nutricionistas, eles indo para low carb justamente porque eles passam a não ter mais o sucesso usando as estratégias antigas que eles usavam, né, baseadas ali nas diretrizes mesmo. Então, entrando aqui agora nesse assunto que você tocou, né? A low carb, ela é um pouco diferente das diretrizes nutricionais que a gente está acostumado. Ela é uma alimentação em que nós não nos baseamos nos carboidratos, né? A nossa pirâmide alimentar tradicional, ela é baseada em carboidratos, né? Nas diretrizes que a gente está acostumado a receber quando você vai numa consulta nutricional, ou até mesmo que os profissionais aprendem na faculdade. Que a alimentação ali na base da pirâmide nutricional estariam os carboidratos, né? E a low carb não. O que está na base da nossa alimentação? Seria as proteínas de origem animal, né? Que são a base dos nossos pratos. E a gente complementa isso com os vegetais de baixo amido, né? Com as verduras, com os legumes, com frutas também, elas também entram na estratégia. E basicamente o que isso já induz? Induz a você consumir menos carboidratos, porque você vai estar trabalhando com comida de verdade, né? É a base da nossa alimentação. O que vem a ser comida de verdade? Os alimentos in natura, da forma que eles são entregues na natureza, né? O que seria isso? A gente divide isso em açougue e feira, né? Basicamente, para ter um entendimento mais claro. Açougue é tudo que você consome de origem animal, e feira é tudo que vem ali dos vegetais. Tudo que quando a gente fala em carnes, são todos os tipos de carnes que a gente pode consumir, né? Tanto bovina, suína, frango, peixe, os ovos, carne de caça, né? Alguns países também é comum. Eles têm essa cultura da carne de caça, então tudo isso entra na alimentação como base e você complementa a sua alimentação com os vegetais, especialmente os vegetais que são baixos em amido, né? Que são os não amiláceos. O que seriam? A gente pode comer todos os tipos de vegetais, mas a gente, em algumas situações, algumas pessoas precisam também restringir os vegetais que têm mais amidos, que são as batatas, as raízes, né? Os tubérculos, no caso. Algumas pessoas, dependendo da estratégia, também podem introduzir esses vegetais, dependendo do objetivo, né? Se é uma pessoa que não está na fase de emagrecimento, a pessoa que está numa fase de manutenção, ela pode consumir, inclusive, os tubérculos também. Então, a low carb é uma estratégia que ela pode ser ajustada de acordo com o seu objetivo, né? Ela não é só para quem quer emagrecer. Ela abrange várias vertentes, vamos dizer assim. Dentro da low carb, que é o maior, né? Como se fosse aqui um guarda-chuva, né? Dentro da low carb, você tem várias estratégias. Tanto a dieta cetogênica, que é uma dieta bem baixa em carboidratos, em que realmente os tubérculos não entrariam, até uma paleolítica, em que entram os tubérculos também, né? A dieta paleolítica. Ali você tem a dieta também dentro da estratégia do universo aí da low carb, tem a dieta carnívora, tem o protocolo proteína e energia, tem a low carb clássica, enfim. São várias estratégias que podem ser trabalhadas para que a pessoa atinja o objetivo dela, né? Algumas pessoas precisam da low carb para fins, assim, também terapêuticos, né? Algumas pessoas, especialmente quem tem transtornos mentais, trabalham mais nessa low carb voltada mais com foco terapêutico, que seria a dieta cetogênica. Enfim, low carb o que seria? Resumindo, é você se alimentar com comida de verdade,
né? Eliminando aí os alimentos ultraprocessados, com foco nos alimentos que vêm da natureza, açougue e feira. Essa é a base da nossa alimentação. Então, não é simplesmente você reduzir carboidratos, né? Porque o nome diz low carb, traduzindo, tradução livre é baixo carboidrato, mas não é apenas isso. Porque se fosse apenas isso, bastaria você ir lá e contabilizar quanto que você come de carboidrato por dia, comendo de tudo. Não, isso é dieta flexível, é outra coisa. Low carb é uma estratégia onde você prioriza os alimentos que vêm da natureza, a comida de verdade, e você se alimenta da forma mais próxima possível com aquela que os nossos ancestrais se alimentavam lá no período do Paleolítico. Basicamente é isso, uma explicação bem geral assim do que é low carb. Não, sensacional, deu para ter uma noção bem ampla, assim. Você sabe, Beata, que eu tinha muito preconceito, tá? Porque eu venho da musculação, assim, eu sou aquele cara da musculação, que desde, enfim, comecei em sala de musculação, e dentro desse, né, desse universo da musculação, se consome, né, a gente, ali, eu aprendi com meus professores há 15 anos atrás, eu estou velhinho nessa área aí já, que a gente precisava comer muito carboidrato, senão a gente ia perder massa muscular. Isso é uma coisa que a gente tem medo, principalmente os homens, né? As mulheres deveriam também, que é muito importante isso, que a gente tem muito medo é perder massa muscular. Então eu era aquele cara que tinha muito preconceito com isso. Eu tinha, não, que isso? Como assim? Eu vou perder massa muscular, eu vou perder performance, meus treinos vão ficar ruins, eu vou perder energia, vou desmaiar, alguma coisa assim. O que me passava na cabeça quando a gente fala de redução de carboidrato era isso, né? Então, pra você ter uma ideia, Beto, eu acordava às 6 horas da manhã e comia meia panela de arroz integral, às 6 horas da manhã, sem estar com fome. Eu jantava, por exemplo. Jesus. Eu fui aquele cara já que acordava de madrugada para comer para não perder massa muscular. Eu venho desse meio, que era muito comum na minha época, né? Hoje, enfim, tudo mudou, mas é da forma que eu aprendi na época. Então eu passei muito tempo fazendo isso. Vou te falar que eu passei mais de 10 anos com esse hábito de acordar de manhã, 6 horas da manhã, antes de sair para treinar, dar aula, enfim, começar meu dia, eu acordava às 6 com uma panela cheia de arroz. Eu pegava metade da panela, uma panela pequena assim, eu pegava a panela, colocava no prato e comia aquilo com 4, 5 ovos, tomava uns bebia um copão de laranja, assim, com uns 5, 6 laranjas, muitas vezes espremidas ali, e aquilo eu acordava de manhã achando que estava top, que eu estava fazendo, achando que aquilo Pobre do seu pâncreas, né? Coitado do seu pâncreas, nossa, não foi sabia, guerreiro ele. coitado do meu pâncreas, eu nem sabia nada disso, enfim. Mas a partir daquele momento ali eu percebi que depois, estudando, é que eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu preciso mudar algumas coisas aqui. Eu comecei a perceber que meu corpo também não correspondia da mesma forma. Né? Porque eu costumo falar sempre com meus alunos aqui justamente isso. Depois dos 40, não dá para a gente fazer o que a gente fazia quando tinha 20 anos. Né? Hoje a gente tem que ter muito mais cuidado sobre algumas coisas, principalmente o alimento, sono, exercício físico, que a gente fala bastante aqui. Agora, uma coisa que eu acho, eu sempre queria escutar de você, por exemplo, dentro da sua experiência, né, já há muito tempo trabalhando nessa área, por que você acha que as pessoas têm tanta dificuldade, assim, até medo, de introduzir a low carb assim, na sua rotina? Fala um pouquinho, a tua experiência que você tem com seus alunos, como que funciona isso? Essa introdução mesmo, porque se fosse comigo, eu falei, se você chegasse assim e falasse assim, Ed, lá há 10 anos atrás, se você chegasse e falasse assim para mim, Ed, ó, então a partir de agora a gente vai comer aqui uma alimentação né, low carb, com pouca. Eu ia falar, Beta, você tá maluca, não quero saber disso. Porque eu não tinha né, o conhecimento que eu tenho hoje, como é óbvio, e não olhava tanto para a saúde. Eu estava muito mais focado no estético do negócio ali, entendeu? Então me fala um pouquinho da tua experiência. Por que as pessoas têm tanto medo né, de introduzir a low carb? Conta um pouquinho aí, como que é feita essa introdução aí? O que acontece geralmente é que justamente isso que eu falei no começo ali da live é que as diretrizes nutricionais, elas dizem que você tem que basear a sua alimentação em carboidrato. O carboidrato é um macronutriente que te dá energia, né, basicamente. As pessoas acham que se elas pararem de comer carboidrato, elas vão ficar sem energia, vão ficar com fraqueza. Principalmente quem treina também, acho que não vai ter, precisa sempre estar consumindo um pré-treino rico em carboidrato para ter energia para o treino.
O que acontece é que a low carb, quando você para, né? Para não, quando você para de basear sua alimentação em carboidratos, você está mudando, né, a forma que o seu organismo trabalha. Ele para de depender de glicose para obter energia e passa a utilizar a sua própria gordura corporal como fonte de energia, né? Isso, por isso que ela é tão eficiente para emagrecimento. E ela também, ela te dá uma capacidade de você produzir também, né, de forma por demanda, sob demanda, a sua própria glicose, né? É um processo que o nosso organismo tem de gliconeogênese. Então, essa história de achar que se você não consumir carboidrato, você vai ficar fraco, seu cérebro não vai funcionar direito, porque o cérebro só funciona se tiver glicose, tudo isso são mitos, porque quando você para de consumir glicose com essa frequência, né? Quando você para de só comer alimentos baseados, sua alimentação baseada em amido, né? Que é o arroz, feijão, quando você para de consumir biscoito como lanchinho, comer aquele pão todo dia de manhã, ou até a tapioca, né? Porque as pessoas têm aquela coisa no meio fitness, principalmente de achar que tapioca é um alimento essencial, milagroso, né? Não que todo mundo tenha que tirar esses alimentos da sua vida, né? Mas algumas pessoas realmente precisam disso, especialmente quem está ali na nossa faixa etária. O que acontece? Geralmente as pessoas passam tanto tempo da sua vida se alimentando com base em carboidratos, comendo muito mais carboidrato do que ela precisaria realmente, ou enfim, Aqui, que ela ó. acaba criando resistência insulínica, né? E aí a resistência insulínica, ela dificulta, o que que acontece? Você vai ganhando peso, né? E vai tendo mais dificuldade de emagrecer. E aí, por isso que a low carb é tão importante e nos ajuda tanto, especialmente nessa fase da vida, porque são danos acumulados. Você, quando é jovem, você toma Coca-Cola no café da manhã, né? Você acorda no meio da noite e come aquele lanchão, não acontece nada, você continua seco, só de respirar a calça já tá caindo, não é? Você tem que apertar um botão, um furo do cinto ali, se você respirar um pouquinho mais forte. Mas conforme a idade vai chegando, né? Não é culpa da idade, é culpa dos nossos hábitos, o que a gente acumula de hábitos ruins, hábitos alimentares ruins em toda a nossa vida. E aí, quando você baseia demais a sua alimentação no consumo de carboidratos, especialmente os carboidratos refinados, a tendência de você criar essa resistência insulínica é muito grande, né? E foi o que aconteceu comigo. De repente, eu comecei a engordar na região da barriga, que é um dos sinais de que você está já com síndrome metabólica, né? Que é um estágio um pouco mais avançado. E aí você começa a ter mais dificuldade de perder peso, porque você já está com esse quadro instalado. E a low carb é um caminho, né? É o caminho para você conseguir reverter isso, para você conseguir retomar aí o seu equilíbrio metabólico, o seu equilíbrio hormonal, o seu pâncreas voltar a trabalhar, né, da Exato. forma que ele tem que trabalhar, não trabalhar naquele modo ali de produção de insulina frenética para dar conta de tanta glicose que está o tempo inteiro ali sendo consumida e sendo jogada no seu sangue. É isso que acontece, por isso que a gente cria resistência insulínica, porque seu pâncreas começa a trabalhar cada vez mais e não dá mais conta de tirar toda aquela glicose da corrente sanguínea. E aí a low carb entra como uma estratégia poderosa para quem está com mais de 40 anos, né? Exatamente. O que a gente fala aqui também para os alunos aqui, na verdade, que a gente come, as pessoas deveriam, por exemplo, olhar para o alimento, por exemplo, eu preciso parar de comer açúcar para emagrecer. Não, você precisa parar de comer açúcar para baixar a insulina para você emagrecer. O foco todo está justamente para você descansar um pouquinho seu pâncreas, deixa ele descansar um pouquinho, manda ele de férias lá para o Caribe. Então, para você descansar o teu pâncreas, você tem que fazer o quê? Você tem que olhar para os alimentos, igual a gente está falando aqui mesmo, né? Quais são os alimentos de baixo índice glicêmico, que não vai ali forçar o teu pâncreas. Porque quanto mais a insulina mais baixinha, mais facilidade você vai ter de emagrecimento, né? Então é justamente isso que você falou, amarrando aqui um pouquinho, né? Eu acho que é isso, você se alimentar, né? A low carb ela traz isso muito, né, Beta? A gente trocar o combustível, né? A vida, por exemplo, eu passei 40 anos, 30 anos da minha vida comendo muito carboidrato, achando que isso era uma forma correta de fazer, e
não, desculpa, mais de 35 anos me alimentando assim, eu já faço musculação já há muito tempo, desde os 15, 14 anos. Então eu venho nessa pegada já há muito tempo. E amarrando o que a gente falou aqui foi justamente eu troquei o combustível. Né? Como se você estivesse lá na bomba de gasolina, você a vida toda abasteceu o seu carro com gasolina, aí um belo dia você chega lá numa bomba de gasolina, aí o frentista fala, amigão, hoje não tem gasolina, posso abastecer com álcool? Aí você pega e fala assim, não, posso. Aí você bota álcool, ou seja, você troca o combustível, teu carro ainda roda perfeitamente. O nosso corpo funciona um pouco assim, não é? Você troca o combustível e ele funciona. Nosso corpo é até diferente, né? Porque ele não funciona da mesma forma como se fosse gasolina. Quando você troca o combustível, né? Abaixa a insulina, começa agora a utilizar esses corpos cetônicos, toda essa outra forma de energia, a tua produção, a tua energia fica, costumo dizer, fica como uma gasolina de avião, né? Você fica com muito Gasolina mais de estrada. disposição, né? É isso. É um pouco isso, né, Beto? Pra gente fechar aqui. Sim, na verdade você recupera a sua capacidade de utilizar o combustível preferencial que o nosso organismo ele vai ter acesso, né, ao combustível preferencial dele, que são os corpos cetônicos, porque a gente está reproduzindo justamente o que a nossa natureza da época dos nossos ancestrais, porque a gente evoluiu, né? O ser humano evoluiu na maior parte da existência da espécie humana, nós evoluímos com uma alimentação muito baixa em carboidratos. A nossa base alimentar era a caça. Os homens lá da era do Paleolítico, eles eram caçadores-coletores. Eles alimentavam basicamente de caça e de coleta de alguns alimentos que eles encontravam ali na Isso. natureza. Então, eram períodos de escassez também, né? Então, como que a gente sobrevivia se não tinha pãozinho, se não tinha tapioca, né? Se não tinha aveia, enfim. E aí, como é que a gente se sobrevivia se não tinha esses alimentos? Porque a gente tinha essa capacidade de utilizar a nossa gordura corporal como fonte de energia e também nos períodos em que a gente permanecia ali em jejum, sem alimento, de ter essa capacidade de produzir também a própria glicose, né, para alguns órgãos que precisariam ali de algum estoque, né, quando acaba o nosso estoque de glicogênio, enfim. Aí é que acontece, nós temos essa capacidade de trabalhar sem a dependência da glicose. E muitas vezes as pessoas têm muito medo de fazer low carb achando que o carboidrato é essencial, que ele é fundamental, e ele não é. Na verdade, a gente não precisa de carboidratos, a gente precisa de proteínas e de gorduras. São os dois macronutrientes que a gente precisa realmente para sobreviver. Carboidratos não são essenciais. Então, é isso que as pessoas têm muito medo, de tirar o carboidrato achando que ele é essencial, e na verdade ele não é essencial. O essencial é que a gente realmente tenha proteínas e que tenha as gorduras, e a gente obtém isso preferencialmente de que fonte? Dos animais, né? Da proteína de origem animal. Porque a carne não é só proteína, ela também é gordura, né? A composição dela, se você pegar 100 gramas de carne, você não está comendo 100 gramas de proteína. Você está comendo mais ou menos 25 a 30 gramas de proteína, mais ou menos ali, dependendo da carne, até 30, 40, 50% de gordura, né? Então, é a composição do alimento ali que vai te trazer o que você precisa de nutrientes, de macronutrientes. E É isso. carboidrato a gente não precisa. A gente sobrevive se nem não comer nada. Se a gente comer só carne, a gente prospera, a gente vive muito bem sem os carboidratos. Isso faz confusão para muita gente, né? Como fazia para mim também, tá? Como assim? Né? O carboidrato não é necessário, né? Não é essencial. E quando a gente começa a estudar, hoje eu faço pós-graduação de nutrição esportiva, e eu consigo entender o porquê que as pessoas hoje, né, têm tanto medo, né, da falta de carboidrato no seu dia a dia. Porque justamente as diretrizes aí, né, o mundo, o universo aí hoje da nutrição, a própria indústria, ela prega muito isso. Tem que comer carboidrato, tem que fazer isso, comer pão, bolo, biscoito, aveia, né? Então, isso é meio confuso. E eu entendo a galera também, tá, Beto? Porque é muita informação, né? É muita informação, muitas vezes a galera não sabe para onde ir, assim, fica meio confuso isso, né? Eu acho que é sempre voltado para a saúde, principalmente, né?
Então, o que é mais saudável? Então, o que eu fiz aqui hoje? Juntei os principais pilares dessa minha experiência na jornada aí de mais de quase 15 anos, que era o principal no estudo. Então, eu falei, qual que é a alimentação mais saudável que tem? Eu fui estudar isso e trouxe para dentro do meu programa, né? Que eu tenho um programa Saúde por 40 aqui, que ajuda homens e mulheres a definirem o corpo, né? Emagrecer, enfim, de forma natural. Então, eu trouxe esse pilar para dentro, porque é o que é de melhor dentro da minha experiência hoje, né? Isso é muito, muito, muito engraçado. Mas sabe o que eu vejo muito também, Beto? Se você concorda comigo, que é em relação a galera confunde muito, por exemplo, regime com low carb, assim, né? Tipo assim, restrição alimentar. Uma pessoa, quando alguém fala assim, vamos fazer uma alimentação low carb, a pessoa pensa logo que vai passar fome, né? Tipo assim, não, coloca tudo no mesmo saco, né? Então, quando a pessoa pensa, low carb, peraí, tá falando em dieta, peraí, então quer dizer que é um regime, que eu vou passar fome, restrição alimentar. E é legal a gente esclarecer isso pra galera, né? Que low carb é um estilo de vida da qual você vai comer comida de verdade. Você pode comer ali comidas saborosas, pode comer bastante comida, como eu como bastante comida para suprir as minhas necessidades. E regime não tem nada a ver com isso. Regime tem a ver, muitas vezes, com restrição calórica, né, com restrição pesar comida, né, tem a ver, muitas vezes, com você comer pouco. Então, isso é uma coisa. Regime é uma coisa. Agora, né, o estilo de vida low carb é completamente diferente. Vamos tentar dar uma pincelada nisso? O que você acha sobre isso? A galera confunde muito isso. É verdade, assim, quando você fala em emagrecimento, como aconteceu comigo também, né? A primeira tentativa que eu fiz foi seguir as dietas tradicionais, que eram o quê? Você controlar quanto de calorias que você consome por dia, ficar contabilizando. Agora eu vou comer uma maçã, essa maçã tem X calorias e depois eu tenho que correr tantos minutos na esteira para queimar essas calorias. É mais ou menos nesse raciocínio, né? É uma vida, assim, de escravidão, você viver assim, focado em calorias. E com o low carb, assim, para emagrecer, você precisa ter restrição calórica, é fato. Só que na low carb, você faz restrição calórica sem precisar fazer esse controle de calorias. Você faz uma restrição calórica de que forma? Você está reduzindo, né, naturalmente ali o seu consumo de carboidratos e você está consumindo alimentos mais densos nutricionalmente. Você está aumentando a densidade nutricional das suas refeições. Por quê? Porque você está consumindo mais proteínas animais, mais vegetais ali que tem os de baixo amido, né, que tem uma gama de micronutrientes também muito grande ali, mas principalmente por conta das carnes, né, dos ovos, enfim, que são alimentos muito densos, das vísceras também, que eu não posso deixar de falar delas, são alimentos muito densos nutricionalmente, você acaba garantindo toda a nutrição que você precisa. E o que eu sempre bato, assim, a frase que eu mais bato a tecla é: um corpo bem nutrido não sente fome o tempo todo. Quando você se nutre melhor nas suas refeições, você acaba reduzindo a sua frequência alimentar. Você não tem mais que ficar comendo o dia inteiro. Você faz menos refeições ao dia. Aí você vai e faz aquela baita refeição, né, que eu mostro aqui que o pessoal se assusta, acha que eu como muita carne. Prato eu como aquele prato de comida. Não é? Devem falar, o que é isso? Você vai comer o açougue inteiro? Mas você come aquele prato de comida e você fica saciado o dia inteiro. Você não tem mais que ficar comendo biscoitinho, barrinha, maçãzinha, inha, até você come, e nunca a barriga tá cheia. Porque você você faz uma refeição densa nutricionalmente, e aí você come uma, duas, né, às vezes 3 refeições, dependendo aí da sua estratégia, e aí você acaba tendo naturalmente ali, né, um déficit calórico, porque você está comendo menos vezes ao dia, alimentos mais densos, menos carboidratos também naturalmente, e aí você acaba fazendo um déficit calórico natural, porque você reduz também a sua frequência de refeições. Você está se nutrindo melhor, e por se nutrir melhor, você acaba comendo menos, né? É uma nutrição eficiente que você tem na low carb. É uma nutrição que entrega, né, o que você realmente precisa. É justamente isso, você come menos, né? Você come menos justamente porque você não tem fome, né? Isso faz confusão para muita gente, né? Fala assim, peraí,
vocês fazem 2, 3 refeições por dia, mas como assim? Eu entendo isso, que lá atrás eu comia em 3, 3 horas, tá, Beta? Eu acordava de madrugada Sim, para comer, para não perder massa eu muscular. também. Eu fiz Eu isso, entendo. entendeu? Mas hoje, a gente entende isso. Quando você, igual você acabou de falar, né? Muito legal isso. Quando essa comida tem uma densidade, né, nutricional, quando ela é rica, é impossível, eu falo para meus alunos aqui, é impossível você se alimentar bem, né? Teu prato ali, Uhum. né, tá com a quantidade ideal ali de proteínas, de gorduras boas, e você sair 2 horas depois você sentir fome, não tem como, né? O máximo que Não. você vai sentir é sede. Então, eu costumo dizer para meus alunos Uhum. aqui, se chegou no final da noite e você está com fome, é sinal que você comeu mal durante o dia, né? Um pouco meio óbvio isso, né? Exato. É o que acontece com a água, por exemplo, né? Mudando assim, sem querer sair do assunto, justamente se você sente muita sede à noite, é só que você não bebeu água de dia, né? Parece uma coisa meio óbvia. Uhum. Então, se você bebe mais água durante o dia, você não vai sentir tanta sede à noite. Vamos falar um pouquinho, a gente está falando sobre emagrecimento, a gente sabe que quando a gente dá mais importância, né? A gente falou um pouquinho sobre os macronutrientes, para quem ainda não sabe, a gente está falando aqui dos carboidratos, né, das gorduras e das proteínas. Então, naturalmente, quando a gente abaixa o nosso percentual de nosso consumo ali, né, de carboidrato, a gente automaticamente aumenta, né, um pouquinho ali as gorduras e as proteínas, né? Então, quando a gente faz isso, acontece um processo muito legal, né? Que automaticamente a gente começa a emagrecer de forma, parece uma mágica, né? Eu costumo dizer, parece uma mágica isso. E você começa também, e ajuda muitas vezes, no processo de ganho de massa muscular. Né? Porque Com que certeza. muito isso, porque a galera muitas vezes, como o prato tem muito carboidrato, você enche a tua barriga muitas vezes com carboidrato. E você fica satisfeito ali naquele momento, encheu a barriga, mas na verdade você não nutriu o seu corpo. Então o que acontece que eu vejo muito Sim. aqui? Isso acontece com teus alunos também, que é quando você ajusta essa alimentação, essas pessoas começam a ganhar massa muscular. Começa já a aparecer uma Uhum. definição muscular, as meninas começam a aparecer aquela definição nas pernas, o braço começa a ficar mais definido, ela fala, nossa, eu estou aumentando a massa muscular. E a gente acompanha isso também através de uma balança de biopendância, e a gente vê que de fato isso está acontecendo. Mas tirando um Uhum. pouquinho esse fato do emagrecimento e do aumento de massa muscular, quais são os benefícios assim que as pessoas têm, assim, além de saúde, Beta, para a galera entender assim, o Uhum. que acontece assim Uhum. com a galera com essa alimentação? Eu achei interessante você mencionar sobre isso, né? Que assim, o que acontece? As pessoas geralmente acham que o que vai saciar, né? Que vai trazer aquela sensação de barriga cheia é você encher seu prato de arroz com feijão. Se você comer só o bife, você vai ficar com fome logo, e é o contrário. E a proteína é o nosso macronutriente, é construtor, né? O músculo ali é como se fossem os tijolinhos que vão ajudar, né? Os aminoácidos, né? Que vão construir os nossos músculos ali. Então, pelo contrário, né, além desse benefício de ajudar no ganho de massa muscular, é claro que você vai ter que ter o estímulo, né, praticando atividade física, a musculação, o estímulo com pesos, né, de resistência mesmo. Aí você tem que treinar para poder ganhar massa muscular. Você não vai ganhar massa só comendo proteína, gente, né? Tem que deixar, às vezes tem que geralmente explicar também, porque muitas vezes as pessoas acham que o ganho de massa vai ocorrer só porque ela comeu mais proteína. Não, vai ganhar junto com o estímulo da atividade física. E assim, fazendo um parênteses aqui para os 40 a mais, especialmente as pessoas que estão a partir dos 40 anos, elas têm que ter essa prioridade de fazer musculação, porque a gente tende a perder massa muscular com o passar do tempo. Então, é fundamental para as pessoas acima dos 40 anos, principalmente, a prática da musculação. E aí, também pelo fato da gente perder massa muscular após os 40, a gente tem que aumentar o nosso aporte proteico, né? A gente tem que consumir mais proteína também. Então, além de te ajudar a emagrecer, ela vai estar garantindo que você não tenha essa queda brusca aí na sua massa muscular. Low carb é muito bacana por isso, né? Porque, ao contrário do que algumas pessoas acreditam, a base da alimentação não são os vegetais, são as proteínas de origem animal. Esse é um dos benefícios, né? A gente falando aqui no universo das pessoas acima de 40, principalmente. Você garantir que você tem uma boa manutenção da sua massa muscular aliada ali com a atividade física. Outro benefício que a gente já falou aqui bastante é você emagrecer sem passar fome.
você consegue definir ou emagrecer, enfim, seja qual for o seu objetivo, você não precisa passar fome para você chegar no seu objetivo. Você Nossa, consegue atingir tudo isso comendo muito isso, bem. isso Isso é dá top, né? glória para mim, porque, gente, pensa numa pessoa que tinha ojeriza a dieta. E eu tinha que fazer, porque era aquela coisa do efeito sanfona, ganha 5 quilos, vai lá, fecha a boca, corre na esteira e emagrece. Aí você emagrece achando que emagreceu só gordura, mas você perdeu um monte de massa muscular, porque você, né, entra naquele regime tradicional, que você corta tudo, coloca tudo um pouquinho só no prato, acaba reduzindo até a proteína, né? E aí você emagrece perdendo massa muscular também. Você vê só o resultado na balança, mas você não observa que você também perdeu massa muscular, que você, enfim, né? Aí Exatamente. depois você volta a comer do jeito que você comia antes, você acaba engordando de novo, né? Porque o corpo tende a compensar aquele descompasso que você teve ali. Então, a outra vantagem é essa, você emagrecer sem passar fome, né? Você tendo manutenção da massa muscular e também você conseguindo fazer isso sem sofrimento. Você pode comer sem controlar os macronutrientes, sem ficar pesando comida. Existe estratégia que você tem um controle de macronutrientes? Tem pessoas que gostam de trabalhar assim? Sim, tem. Tem pessoas que usam aplicativo ali para ter uma noção de quanto está consumindo de carboidrato, de gordura e de proteína. Tem pessoas que fazem isso, que gostam de fazer assim. Eu, particularmente, nunca fiz e nunca achei necessário, desde que você escolha quais alimentos que você prioriza. Quando você prioriza a densidade nutricional, você não precisa fazer isso. Quando você prioriza os alimentos que têm a maior densidade nutricional, que a gente falou aqui, né? Que são as carnes, os ovos, as vísceras, você nem precisa ficar contabilizando macronutrientes, porque você já consegue ter isso naturalmente, né? Você fica saciado e já observando bem assim como que seu corpo reage, né? Ah, eu como até a saciedade, isso que é legal na low carb também. Você pode comer até a saciedade, você não tem mais aquela mentalidade de dieta que você tem que sair da mesa sentindo um pouquinho de fome. Não sei se você já ouviu a sua orientação. Não, isso é Sempre muito. come um pouquinho. Nunca ouviu falar isso? Não, Faz já. dieta? Ah, mas você tem que sair com um pouquinho de fome da mesa. Você nunca pode sair com a barriga cheia. Eu já ouvi isso bastante. Ah, que você tem que comer um bifinho do tamanho da palma da mão. Ou, Eu ia me colocar, lascar, né? Porque a mão é pequena. ou não, é muito comum você ver assim, deixa eu comer pouquinho agora, né? Então as pessoas vão lá, aí você fala, nossa, tá comendo tão pouquinho. Por quê? Não, que eu tô de dieta, né? Assim, É, não, comer pouco, né? tão pouquinho. E a gente é o contrário, né? As pessoas, meu Deus, eu não sabia que você comia tanto, Ed. Ogro, Eu né? falei, pois é, A eu gente é como pra chamado de ogro. eu sempre posto aqui, coloco assim, prato de pedreiro, dá uma olhada aqui. E aí o pessoal fica É, alucinado, porque é muita comida, né? Porque é justamente isso. É, é buscar essa saciedade, né? Buscar alimentos que vão saciar você. Acho legal a gente falar sobre isso, Beta. De repente, se quiser dar uma pincelada sobre isso, essa questão hormonal, que a galera precisa entender isso, né? Quando a gente está com fome, é sinal que o teu corpo está liberando mais grelina. A grelina é aquele hormônio que faz você sentir fome, né? Que desperta o apetite. E quando você fica mais saciado, é porque um outro hormônio está mais alto, né? Que é a leptina ali. Então, o que acontece? Quando você controla esse hormônio, quando você come alimentos que faz com que a leptina fique mais alta, você naturalmente você fica mais saciado. Então, isso é um processo natural do nosso corpo, né? Então, é meio que automático, a gente não pensa muito. Você simplesmente dá uma comida de verdade para ele, né? Você sustenta o seu corpo, você nutre o seu corpo através desses alimentos densos, né? Ricos em proteínas, ricos em gorduras boas, e naturalmente o seu corpo começa, ele mesmo começa a se organizar, né? Como se fosse fazer uma remodelação, assim, dos seus hormônios, né? Ele começa a se organizar, de repente deixa a casa organizadinha. Como você percebe, você está se alimentando bem, está comendo muito, não está passando fome, o teu corpo começa a mudar toda a composição corporal dele de forma mais simples, de forma automática, né? uhum, bem isso, a gente resgata o nosso equilíbrio hormonal, né? Quando você oferece comida de verdade para o seu organismo. E é importante a gente falar também, né, uma das vantagens, né, que você pediu para falar das vantagens, é que low carb você consegue fazer em qualquer lugar, né? Porque às vezes quando você faz uma dieta tradicional, você é obrigado a ficar carregando sua comida.
Você tem que carregar marmita para todo lado, porque você não vai chegar em certos lugares, você não vai ter, por exemplo, aquele filé de frango que foi grelhado na água. Que era, eu não sei se você já fez isso. Não, porque tem que cortar toda a gordura da sua alimentação. Aí você tem que comer só o filé de frango sem nenhuma gordurinha e ainda lá grelhadinho na água. Aí você Uma tem que folha de levar, né, alface. controladinhas, né, pesadinhas, tudo certinho. Então, com low carb, o que que acontece? Você consegue comer em qualquer lugar. Você vai viajar, é só você ir numa churrascaria, vai lá e come as carnes, né? Tem um bifezinho ali, se você quiser comer a saladinha, você coloca a salada, os vegetais. Você come bem em qualquer lugar. Você consegue encontrar essa alimentação em qualquer lugar. E outra coisa que é interessante é que, assim, como a gente tem essa capacidade essa saciedade dura mais tempo, você não sente fome o tempo inteiro, você não vai ficar morrendo, desesperado, desmaiando se você pular uma refeição e não tiver por exemplo, eu estou numa viagem, vou fazer um passeio mais longo, né? Se eu pular uma refeição, eu não vou ficar desesperado de fome ali. Ai, não, não consigo pular uma refeição, porque você já está nesse modo ali de utilizando sua própria gordura corporal ali como fonte de energia, e seu corpo ele readquire essa flexibilidade metabólica. Então você consegue ficar de boa um tempo ali em jejum, né? Você não fica passando mal. Ai, meu Deus, estou com hipoglicemia, igual o pessoal fala, vou desmaiar, minha pressão está baixa. Você consegue ter isso, assim, conquistar essa liberdade também de não ficar o tempo inteiro tendo que pensar em comida. Não ficar precisando carregar suas marmitas por aí porque você está em dieta, né? E é bacana também que o nosso cardápio, ele pode ser muito variado, né? A gente tem possibilidades de comer todo tipo de comida, de todas as culinárias. Você consegue também, se você gosta de comer doce, você consegue fazer doces muito gostosos dentro da estratégia low carb, ali para uma sobremesa, para o fim de semana, enfim, né? É muito. Quem fala assim que é restritivo é porque realmente não conhece, porque restrição de verdade é você viver sem saúde, né? Viver sem qualidade de vida, dependendo de remédio. Isso que a gente tem que considerar como restrição. Agora, você ter uma alimentação onde você pode transformar isso em estilo de vida. Você pode se alimentar assim para o resto da sua vida. Ah, não estou de dieta, eu estou aderir a um novo estilo de vida. Isso que é interessante, é bacana na low carb, porque a gente fala low carb, mas basicamente é você comer comida de verdade. E ela pode ser ajustada para qualquer objetivo, desde que você queira emagrecer até você queira ganhar massa muscular, né? Até você estar fazendo para fins terapêuticos, como eu falei. Então, ela é muito. Essa é que eu chamo da verdadeira dieta flexível, né? Ela pode ser ajustada para diversos objetivos. Então, eu acho que é uma das grandes vantagens, né? Você consegue adequar a estratégia de acordo com o seu objetivo. Aí você pode comer, por exemplo, uma pessoa, ah, não, mas eu nunca mais vou poder comer tal coisa. Você pode abrir exceções, né, a partir do momento que você já está ali com o seu equilíbrio metabólico, quando você já está, né, resgatou sua saúde, enfim. Isso não deve ser uma coisa frequente, né? Você tem que ter em mente que você tem um objetivo. Primeiro você resgata a sua saúde para depois ver o emagrecimento, enfim, né? Aí muitas vezes as pessoas ficam com aquela pressa, ai, mas quando eu vou poder comer tal coisa? Você já está começando errado. Você tem que focar no seu objetivo. Por exemplo, quando eu iniciei, eu passei muito tempo sem abrir exceções, mas foi uma opção minha. Porque assim, quanto mais você abre exceções, mais você se afasta daquele seu objetivo, né? Sensacional. Isso é muito importante. Vamos aprofundar um pouquinho, isso é muito legal, hein? Essa questão de, né? Só hoje, amanhã eu volto, É, né? pois é bem complicado isso, né? Porque a primeira coisa que eu falo, assim, a gente acha que já até pode começar a falar um pouco dos passos que você tem que dar ali para você entrar de verdade na low carb, né? Uma das principais, a gente falou que ia falar aqui de 5 passos, né? Eu vou falar já do primeiro passo. Antes de você começar com os passos, só para a galera entender, sabe que eu vejo muito na minha turma aqui, né? Como que é um público que tem mais de 40 anos, é uma galera que muitas vezes não sabe disso, porque passou muito tempo, eu vejo aqui, Beto, não sei se acontece isso com você também, e é um processo totalmente natural, que é a questão de, quando a gente, às vezes, teve filho ali com 35, 30 e poucos anos,
E quando a gente tem filho, a gente tem uma preocupação maior, então muita gente abaixa a cabeça e começa a trabalhar, porque as contas aumentam, né? E a gente vai por muitos anos, né? Conta é a escola da criança, é um plano de saúde, a gente está focado na família, não pode faltar nada dentro de casa, né? Aquela questão de sobrevivência mesmo. E depois, quando a gente levanta assim, dá uma olhada para cima, já passaram assim, 10, né? 7, 10 anos, e quando você olha assim, a gente se olha, a gente fala, caramba, o que aconteceu com o meu corpo, né? É um pouco isso, e muitas vezes eu vejo a galera com mais de 40 anos um pouco assim, tipo, caramba, e agora? Que eu vou fazer, né? Para onde que eu vou? E a galera não sabe, né? E muitas vezes, aí tem dois caminhos, tem aquela pessoa com mais de 40 que, eu costumo dizer sempre aqui, que ela vai falar assim, nossa, puxa vida, todo mundo com 40 anos está assim, tudo acima do peso, diabético, hipertenso, né? A grande maioria, 70% hoje das pessoas com mais de 40 anos estão dentro desse cenário, e muitas vezes as pessoas se conformam com isso e vivem assim. Mas existe um outro grupo de pessoas que fala, epa, peraí, eu não, filho, eu não, eu vou correr atrás, o que tem para fazer, o que dá para fazer para conquistar também um corpo legal, buscar saúde, por que não ter um corpo bonito depois dos 40 anos, né? Então, essa galera, a gente entende isso e busca, e acontece, e faz acontecer também, né? Porque muda o comportamento, muda tudo. Inclusive, só que antes que eu Sim. esqueça aqui, dia 26, vou falar, vai ter um evento bem legal. Então, se a galera quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto, entra na minha bio aqui, tem lá o link, entra lá, se inscreve, é de graça, e a gente vai bater um papo bastante interessante sobre esse assunto de aumento de saúde, definição muscular, aumento de definição, né? Um corpo mais bonito, com mais saúde. Então, entra lá que vai ser bem interessante. Então, vamos entrar aqui, já fechando essa live, eu estou curtindo pra caramba aqui. Vamos assim, é o que eu vejo. A galera não sabe por onde começar, Beto. Tá perdida, assim, muitas vezes. Ela fala assim, então, olhando para essa galera que entendeu que é possível, depois de 40 anos, ter mais saúde, que tipo de alimentação que eu posso comer, quais são os alimentos, para essa galera que está buscando alguma coisa, que já entendeu que é possível, né? Quais são os primeiros passos, assim? O que você indicaria, assim? Vamos nomear 5 passos aqui, né? Qual seria o primeiro passo, assim? Olha, antes de tudo, a pessoa precisa entender que ela tem que priorizar isso, né? Porque quando você quer ter uma mudança, seja qualquer for a mudança que você queira aí na sua vida, você tem que colocar isso como uma prioridade. Então você sabe que quando você prioriza, você vai ter que abdicar de algumas coisas para você chegar no seu objetivo, né? Seja seu tempo, seja as suas escolhas, seja as suas, né, companhias, seja os locais que você frequenta. Enfim, você vai ter que fazer escolhas diferentes daquelas que você vem fazendo. Porque para você ter resultados diferentes, você vai ter que fazer escolhas diferentes, você vai ter que trilhar um caminho diferente. E você vai ter que priorizar isso. Então tem que se tornar uma prioridade para você. O seu estilo de vida saudável precisa passar a ser uma prioridade, porque se você fizer achar que vai fazer só quando der ou só quando você quer, quando você tem vontade, por isso que eu entrei nesse assunto já. Ai, quando eu tenho vontade eu faço, quando eu não tenho eu vou lá e abro exceção. A exceção começa a virar regra. Não, você vai ter que priorizar isso. A partir de agora você sabe que aquele shopping de sexta-feira, né, que era a sua rotina, você já vai ter que, né, opa, isso aqui não pode mais fazer parte da minha regra. Isso aqui vai ser uma exceção, esporadicamente, né? Ah, essa coisa de comer um docinho todo dia depois do almoço, também, gente. Né? Você vai ter que fazer escolhas. Escolha isso como uma coisa prioritária para você. E aí você, colocando isso como prioridade, você tem que assumir como compromisso, né? Priorizar e assumir como compromisso. É meu compromisso, é um compromisso comigo. Porque se eu não assumir isso como um compromisso, não vai acontecer. Vou achar que eu posso fazer quando eu quero, quando eu tô afim. Aí quando eu quero, eu vou lá e me mimo com um docinho, vou lá e tomo, ai, não tô legal, quero tomar um chopinho depois do trabalho. E aí você não vai chegar nunca no seu objetivo. Então tem que entender que é prioridade. A prioridade é a sua qualidade de vida. A prioridade é igual aconteceu com a Rafa, aí que se descreveu, que ela estava muito chateada com o corpo dela e ela achou que tinha que fazer uma lipo. Ela falou, não, se eu fizer diferente do que eu estou fazendo até agora, eu vou conseguir atingir meu objetivo. E ela atingiu. A mesma coisa comigo. Enfim, a gente tem que escolher um caminho novo e priorizar esse caminho.
Aí esse é o primeiro passo. O segundo passo é você desapegar. Desapega das coisas que você sabe que não vão te levar por esse caminho. Deixa para trás, deixa para lá. Acabou, agora eu tenho que olhar para frente. Queima as pontes lá para trás e fala daqui para frente. Ah, mas eu sinto saudade. Gente, você sente saudade de uma coisa que te fazia mal? Vai continuar lá naquele mesmo lugar. Então, desapega das suas crenças sobre alimentação, sobre nutrição e esteja disposto a aprender coisas novas. Porque se a gente ficar apegado nas diretrizes, se a gente ficar apegado no que a gente aprendeu até agora sobre dieta, a gente não vai progredir, vai achar que não, nossa, isso é muito diferente do que eu estou acostumado. Então, desapega da sua antiga mentalidade, das suas antigas crenças e começa a olhar daqui para frente, abrindo a sua mente para o novo, né? Então, é daqui por diante, queima as pontes lá para trás, né? Sensacional. Eu posso Então, fazer assim, um parênteses aí, nessa aí, que é muito importante a galera entender justamente e ter paciência nesse processo, né, Beto? Eu uhum, acho que talvez a gente peca muito nessa questão. Quando vai começar a ter resultado? Quando, Ed? Em uma semana, 15 dias, um mês, quando que eu vou conseguir olhar na frente do espelho e ver o resultado? Né? Então é legal a gente entender isso. Isso tem a ver com a intensidade que você coloca no método que você está seguindo. Então, o que acontece? Se você aplicar o que a Beta está falando aí com intensidade, com disciplina, é questão de dias, questão de semanas. Eu costumo dizer que em uma semana você já vê resultado. Em 15 dias você já vê teu corpo mudando ali. E um mês você está seguindo certinho. Em um mês o teu corpo já está totalmente diferente. Para todo mundo, se você tem 30, tem 40, enfim, 50 anos, quanto mais intensidade, mais disciplina você se aplica, mais rápido vem ter resultado. Quanto tempo, Ed? Depende de você. O negócio está pronto aqui já. Deu certo para mim, para meus alunos, vai depender agora de você. A tua intensidade que você vai aplicar, aquilo que eu vou passar para você. Entendeu? Aquilo já deu uhum, certo com milhares de pessoas, vai dar certo com você também, desde que você aplique. Então, esse processo é muito legal entender quando vai acontecer. Quando que vai chegar a minha vez de ter aquele corpão sarado, de ter uma barriga, perder minha barriga depois dos 40 anos. Depende das pessoas. Então, tem um processo aqui, só para a gente fechar essa parte, que é muito interessante, para as pessoas entenderem, que existe um processo, eu costumo dizer que existem 3 fases no processo de emagrecimento. Se as pessoas entenderem isso, as pessoas vão falar, peraí, eu estou nessa fase agora. Eu vou ter paciência um pouquinho para passar para a segunda fase. Né? Então, a primeira fase, resumindo, quando você faz, por exemplo, uma alimentação low carb, por exemplo, exercício físico também, melhora o teu sono, trabalha com outros pilares também, pouco de jejum funcional que a gente aplica também. Quando você junta isso tudo, a primeira fase é você ter aquela retenção líquida. Então, o que acontece? A pessoa tem um pouquinho de resultado, ela perde líquido, vê na balança que está tendo resultado, e ela fala e fica feliz. Ali nos primeiros dias. Depois, Beto, o que acontece? Acabou aquela primeira fase, agora começa a segunda fase, justamente que você acabou de falar lá atrás. Justamente ela começa ali, o corpo dela começa a entender que ela precisa usar as gordurinhas como fonte de energia. Mas esse processo é um processo um pouquinho, que vai ter que ter um pouquinho mais de disciplina. Vai ter que sustentar mais firme ali. E a pessoa, ali, a Maria fala. Ali a Maria fala, puxa vida, não quero mais esperar. E está na segunda semana ainda, a pessoa não quer mais esperar. E ela se sabota de alguma forma ali. A hora que vai começar a emagrecer de fato, a pessoa se sabota. E a terceira fase é aquela fase, se você persistir, você começa a ganhar um pouco de massa muscular, aí começa a aparecer aquela definição, um braço mais definido, teu corpo começa a mudar, e, enfim, qualquer roupa veste bem, né? A gente entende isso. Então, ter paciência e disciplina nessa fase que você falou aí, só para acrescentar aqui, uhum. eu acho que seria top, assim. Né? E qual que é a terceira dica? Então é isso, assim, a segunda que a gente falou aqui é você, eu diria assim, que é você divorciar da sua relação tóxica com os alimentos, né? Total, É né? uma relação tóxica que estava te fazendo mal, então se divorcia disso. Você vai chegar lá na sua despensa, na sua geladeira, no seu freezer e você vai eliminar esses alimentos da sua vida e vai parar de comprar. Você tem que parar de comprar, que enquanto você ficar ali, né, dormindo com o inimigo, que eu digo, você olhando, ai, acorda um dia, não tô muito bem, você vai lá abrir, você sabe que tá ali no seu armário, você vai comer, gente. A gente come. Não tem Eu jeito. como na minha casa. Vou falar pra você, se tiver panetone na minha casa, eu como.
Então, a gente não pode mais comprar. A gente tem que parar com essa história de comprar e, é só assim, né? Vai que, né? Não, acabou, essa relação acabou. Deixa para trás. Aí o terceiro passo é você organizar a sua nova vida. Você saiu ali da sua antiga vida, você vai ter que reorganizar a sua vida. Você tem que pensar daqui para frente, como que vai ser. Então você vai ter que, como você está priorizando, né, no primeiro passo, você vai ter que entender que você vai ter que reservar um tempo para isso, para você se organizar, para você ir lá no supermercado, reabastecer sua geladeira, né, o seu freezer, para você fazer um planejamento para a sua semana aí de como que vai ser sua alimentação, o que, que você vai comer no decorrer dessa semana, para você não deixar seu freezer desabastecido, você sempre ter uma reserva lá, uma coisa para as emergências, né, um alimento pronto, um alimento congelado, que é só você pegar do freezer, descongelar e comer, porque vai acontecer aquele dia de você chegar cansado, nervoso, estressado, não querer preparar nada, aí que você vai fazer? Ligar lá pro delivery, pedir um hamburgão, pedir qualquer porcaria, né? Daí você vai querer pedir aquela comida mais cabulosa que tem lá no cardápio, né? Aí você vai pedir a pior zona mesmo, porque você tá com raiva, você tá triste, você tá estressado. Eu mereço. Você vai lá e pede a pior. Então, gente, tenha esse respaldo aí de você estar organizado, planejado para sua semana, para o seu dia a dia, né? Eu entro muito nisso aí, no mérito disso também nos meus programas, né? Sobre onde eu ensino como que você pratica isso. Então, você tem que ter. Agora, o quarto passo é isso, é a constância, né? Permanecer no processo, você entender que isso é um estilo de vida que você adotou para sempre, que não é uma dieta temporária, que você vai começar a fazer e parar. Não, agora eu vou parar, vou dar um tempo aqui, vou voltar. Se você voltar para o caminho antigo, você vai começar a ter os mesmos resultados que você tinha antes. Então, é constância, né? O quarto passo é você se manter constante, entender que isso é um estilo de vida para você, que é algo que vai ser permanente para sua vida, né? E o quinto passo, gente, também que é muito importante, é você estar envolvido, né? Você estar com pessoas alinhadas ao mesmo propósito que você. Aí entra o Ed, aí entra a Beta, entra a nossa comunidade. Você estar cercado de pessoas que têm o mesmo propósito que você. Isso te ajuda muito a se manter, né? Porque daí você vai ganhar gosto, você vai ter vontade de permanecer nisso, você vai fazer novas amizades, você vai criar um novo círculo de pessoas que vão te empurrar, né? Para que você continue, para que você permaneça. Então, é muito importante que você se cerque de pessoas que tenham o mesmo propósito, seja você tendo um mentor, seja você estando presente numa comunidade, seja você seguindo pessoas que estão alinhadas aqui no Instagram, no YouTube, enfim, nas redes sociais, cerque-se disso, né? Esteja com isso fazendo parte do seu cotidiano, para você sempre se motivar, para você não ficar olhando para trás lá para sua relação tóxica e achando que aquela relação era mais legal. Porque daí você vai lembrar que aquilo lá não era tão legal. Você vai ver pessoas motivadas te levando para frente. Então é para isso que a gente está aqui, para isso que o Ed está aqui, para isso que eu estou aqui, para ajudar vocês, para dar a mão, falar, vamos, gente, vamos ser mais saudável, ter qualidade de vida, ter longevidade, ter envelhecer com saúde, né? Porque a gente falou, chegou nos 40 é só ladeira abaixo, né, Ed? Não é de forma alguma. Hoje eu vivo a melhor versão que eu tive até hoje na minha vida. Porque a gente chega num corpo perfeito, assim, com alta performance e com a mente mais madura. Então eu falo, eu estou muito melhor hoje do que com 20 anos. Eu tenho propósitos, né, assim, alinhados com os meus objetivos de vida, eu amadureci. Então, com 40 anos em diante, a gente pode viver a nossa melhor fase, desde que as nossas escolhas estejam alinhadas a isso. Sensacional. Aconteceu exatamente comigo, meus alunos. Eu sou um cara muito metódico, tá? Eu coloco tudo isso em prática em mim. Aí, o que dá certo, eu repasso meus alunos e a gente segue isso em frente. Mas quando eu era tão metódico que quando eu comecei a fazer low carb, né, lembrando, eu venho de muito carboidrato, venho da musculação, de acordar de madrugada, comer panela de arroz integral para não perder massa muscular. O que aconteceu? Quando me falaram sobre isso, né, quando eu entrei nesse programa, que é um programa que é um programa voltado para profissionais,
né? Eu entendi que ali eu precisava entender o que era aquilo primeiro, né? Eu precisava colocar aquilo em prática. E quando eu comecei a colocar aquilo em prática, eu fiquei duvidando daquilo, Beto, durante muito tempo. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a anotar tudo. Comecei a anotar o meu peso, meu percentual de massa magra, meu percentual de gordura, as minhas performances. Por exemplo, eu treinava um treino, eu sabia quanto de peso eu pegava naquele agachamento. Eu sabia de quanto peso eu pegava no supino. Eu sabia de quanto peso, qual que era o tempo daquele treino que eu fazia. E foi anotando tudo. Sabe o que eu fiz? Eu ficava assim, não, isso vai dar errado. Isso vai dar errado, não é possível, isso vai dar errado. Porque era muito forte o não dar certo para mim. Aquilo era desconhecido para mim, esse universo low carb. Então eu ficava assim, me querendo me sabotar, mas assim, eu segui firme. Eu precisava passar aquela experiência ali, para estar dentro daquele grupo com outros profissionais, com médicos, psicólogos, nutricionistas. Eu precisava estar dentro daquele mundo, eu precisava passar por aquele teste. E eu segui 15 dias. Mas durante esses 15 dias eu falei, isso não vai dar certo, não é possível. E eu anotei tudo. Sabe o que aconteceu? No final de 15 dias, eu fiz novamente essas medições. Eu fui lá ver como estava a minha massa magra, eu vi como estava a minha massa gorda, eu vi como estavam meus tempos. E olha que loucura isso. Quanto mais me alimentava bem, melhor meu corpo ficava. Então eu comecei hoje, com 40, quase 45 anos, eu nunca tive tanta massa muscular como tenho hoje. Isso é sensacional, porque a gente sabe, principalmente se você tem mais de 40 anos, é muito importante você entender que a principal perda de saúde é a perda de massa muscular. Então, você perde massa muscular, você perde saúde junto. Então, uma forma de você reconquistar, de conquistar a tua saúde novamente, né, brincando com o filho, ter a possibilidade de subir uma escada, não sentir dor nas pernas, não sentir dores nas costas, fazer as tarefas sem dores, você precisa recuperar novamente a tua massa muscular. Então, eu comecei a entender isso. E olha que interessante, hoje, com 45 anos, acontece exatamente comigo, acontece exatamente isso com meus alunos, com a minha esposa. A gente conseguiu hoje, não só melhorar todos os marcadores de saúde, triglicerídeo, a gente está falando aqui, por exemplo, mas como o corpo melhorou e muito, e hoje a gente está no nosso melhor corpo de todos os tempos. E atenção, eu já venho nesse mercado, já venho nesse mundo fit há mais de 20 anos. E hoje, com quase 45 anos, eu tenho o meu melhor corpo de todos os tempos. Olha que doideira isso. Então, eu fico muito feliz de hoje partilhar isso. Então, eu criei meu método também. E hoje ajudo pessoas, mulheres, homens, né, a ganhar uma definição maior, de perder aquela gordurinha, e tudo de forma natural aqui e definitiva. Desde quando você se mantenha nesse método, se mantenha fazendo isso, isso vai durar para o resto da vida. É isso aí, ó. A Vânia falando, acreditar e persistência, sem dúvida. Vânia é minha aluna. Beijo, querida. Ai, que maravilha. Olha, Beta, muitíssimo obrigado. O teu filhote ficou doente ontem, né? A gente sabe aí. E você, mesmo assim, está aqui comigo hoje, você deu o seu tempo aqui, partilhando esse monte de informação. Igual eu falo para a galera, não adianta nada você pegar isso tudo aqui e não praticar, né? Então, uma coisa que eu falo para a galera muito importante é, não custa nada tentar, né? Da mesma forma que eu tentei lá, na minha vida, né? Eu fiquei 15 dias comendo low carb, achando que não ia dar certo, mas eu tentei, eu precisei passar por aquela experiência. Então, quando você come comida de verdade, você no mínimo está ganhando saúde. No mínimo está ganhando saúde. Então, passe por essa experiência, pegue tudo que a gente falou aqui, principalmente a Beta aqui, trouxe cada coisa rica para a gente aqui, coloque em prática durante uma semana e olha para o espelho e observa o seu corpo. Só você mesmo vai avaliar se deu certo ou não. Então, coloque em prática tudo isso aqui que você vai ver também o resultado. Como todos, né? Beto, olha. É isso aí, tem que seguir. Persistência, gente. Não é paciência, persistência e constância, né? Não é do dia para a noite. Não vale a pena porque é para o resto da vida. Resto da vida. Olha, muitíssimo obrigado, tá, mais uma vez. Quero deixar uma última palavra aqui, um último recado para a galera. Principalmente para essa minha galera que tem 40, 45, essa galera que está buscando saúde, buscando um corpo, por que não um corpo mais bonito agora, após os 40 anos, né? Da mesma forma que a gente conseguiu conquistar isso, né? Então dá um recado para essa galera aí, para a gente fechar aqui nossa live.
É isso aí, gente. Olha, é muito importante que a gente entenda que a alimentação ela está muito vinculada, não só à alimentação, mas todos os pilares, né, que estão em conjunto aí para uma boa saúde. Não é só sobre a aparência, né? É sobre a autoestima, e a autoestima é muito importante, porque com a autoestima a gente conquista tudo que a gente deseja, né? O que a gente deseja, a gente tem mais segurança, a gente se sente mais confiante para ir atrás dos nossos objetivos. A autoestima não é só sobre aparência, sobre vaidade, é sobre esse empoderamento. A gente se empoderar, a gente se sentir capaz de conseguir outras coisas que a gente deseja também. E a saúde acima de tudo, porque com saúde é que a gente vai ganhar longevidade, que a gente vai ter um envelhecimento saudável, né? Porque a gente não está fadado a ser pessoas sem saúde só porque nós chegamos aos 40. Não é questão de saúde, é questão de escolhas que a gente faz na nossa vida. Então a gente tem que fazer as melhores escolhas para a gente ter uma vida melhor, É isso aí. né? É isso aí, gente. Tá, olha, muito obrigado Eu mais quero uma vez. agradecer, tá? Hã? Obrigada a todos que vieram, a presença, agradeço demais ao convite, foi muito boa essa conversa. Que E bom. aproveitem, gente. Quem estiver assistindo depois aí, aproveitem, coloquem em prática. Vou deixar salvo aqui essa live para a galera dar uma olhada e praticar isso. Melhoras pro teu filhote aí, tá? Tudo de bom para vocês aí. Precisando de Obrigada. alguma coisa, é só mandar mensagem aqui, estou à disposição, tá? Muito obrigada, Ed. Foi um Valeu, beijo, prazer. beijo no coração, fique com Deus, tá? Vocês também. Até mais. Valeu, gratidão aí.